Então, boa noite a todos, em especial ao Prof. Adri, Prof. Bruna e o professor Hermes, que estão aqui. Agradeço pela leitura da pesquisa e também por toparem participar aqui da banca. Bem feliz com a presença de vocês aqui, então. E o tema, então, da minha pesquisa, que eu tive a honra de estar pesquisando, foi as reportagens do Caxiense como manifestação do jornalismo literário de Caxias do Sul. Pode passar. E eu gosto de fazer como se fosse uma comparação dessa pesquisa, como se fosse uma viagem, assim, em que todo o percurso, né, eu trilho ele na minha pesquisa. Então, eu tentei fazer com que o leitor e a pessoa que fosse ler a pesquisa fosse junto comigo, né, pegasse na mão da pessoa, vamos junto nesse caminho. E tentei deixar de uma forma leve também, mostrando, né, o que eu descobri nesse caminho, o que eu fui descobrindo, e as motivações eu trouxe aqui como primeiro, em que aqui quem me conhece, une duas das minhas grandes paixões, que é o jornalismo e a literatura. Até eu trago que sempre foi, jornalismo sempre esteve com minha, e livros também sempre foi uma das minhas grandes paixões. Aqui consegui unir, então, o jornalismo literário. E também a motivação que eu sempre gostei daquele jornalismo que sai um pouco do tradicional, né, que a gente conhece no jornalismo lead. O lead, para quem não conhece, é aquela fórmula, né, que a gente tem que responder o que, quem, quando, onde, por quê, no começo da matéria. Primeiro, segundo parágrafo, tem que responder. E eu sempre me deparava com um jornalismo, com uma reportagem que, começa de um jeito diferente, às vezes parecido com um romance, e é jornalismo. Isso sempre me fascinou. Eu, então, quis ir em busca. E é um objeto não tão explorado. Então, foi uma aventura para mim, né? Uma aventura, assim, sem falar na relevância do tema, né? Então, um tema local. Eu sempre gostei de temas bem locais. Então, todos os professores da FSG, que eu sempre deram a oportunidade, eu sempre fiz trabalhos mais locais, entrevistando pessoas daqui. Sempre gostei mais dessa vibe mais local. E, como disse, é um objeto que não foi explorado. Foi uma aventura ao mesmo tempo, né? Nesse sentido de ir em busca. Mas eu também me motivei por isso que eu disse, chegou a minha chance, minha hora de ir em busca desses resultados. Então, o meu problema da pesquisa, ou seja, o que eu quero responder, qual é o meu objetivo com isso, diz respeito a como as reportagens do Caxias expandiram a produção dos textos do jornalismo literário que se refere a Caxias do Sul, que é o campo de abrangência do veículo. Pelo nome, a gente já pode ver o caxiense, né? Então, até tem o Marcelo aqui que fez parte, foi um dos entrevistados, depois vou citar ele, está aqui também, agradeço a presença. Que o caxiense, então, ele se remetia a pautas da cidade, né? Então, dificilmente, uma ou duas vezes, até pelo que eu constatei nas entrevistas, se saiu da cidade, mas eram pautas, reportagens que abrangiam a cidade. Então, eu quis ir pesquisar. Eu disse, quando eu descobri o caxiense, foi numa das aulas da Prof. Adri, inclusive, eu disse, como que surgiu um veículo em Caxias do Sul, de jornalismo literário, não fazia ideia. Eu disse, tem outros estudantes de jornalismo, outras pessoas que também nem saibam que existiam. Então, eu quis investigar isso tanto se encaixava no jornalismo literário, como se deu o veículo, a produção dele, como foi essa recepção. Então, para trilhar, né, os caminhos da minha pesquisa, uma abordagem mais qualitativa, e eu fui mais pelo material em si, o conteúdo, né? A principal da minha pesquisa é a análise do conteúdo em si, em que eu analiso 3 reportagens, depois eu vou falar mais sobre elas e como eu fiz essa seleção. Depois eu fiz também a revisão bibliográfica, então esse aporte mais teórico, enfim, e resgate histórico, né, até chegar no Caxiense. As entrevistas, então, como eu não tinha tantas fontes assim do meu objeto de estudo, que é o Caxiense, eu fui entrevistar, foram 5 jornalistas, o Marcelo é um, e a observação simples, que foi a análise, né? Então, eu analisei tanto as reportagens que eu peguei, como o conteúdo, o contexto do veículo. Olha só. Então, a estrutura principal da minha pesquisa
O primeiro capítulo diz respeito à relação entre o jornalismo e a literatura, que é justamente esse resgate histórico que eu faço, né? Então, eu venho desde a relação, quando se junta o jornalismo e a literatura, como que consegue se unir os dois. E até é interessante perceber que eles já definiam o jornalismo literário quando os escritores, que eles chamavam de literatos, estavam presentes nos jornais. Então, o jornalismo literário, lá no início, era quando os escritores estavam comandando os jornais, escrevendo para os jornais. Depois veio uma época em que, quando começou a se publicar as críticas literárias nos jornais, também se chamou jornalismo literário, mas o jornalismo literário em si, que é o New Journalism, o novo jornalismo, que veio dos Estados Unidos, um dos pais dele é o Tom Wolfe, né? Também veio como Gay Talese, Truman Capote, que são dos Estados Unidos, e essa vertente veio a partir desse grupo que estava descontente com aquele, até eles usam uma expressão, o Tom Wolfe no livro dele, e usa uma expressão que ele diz que tinha um tom bege pálido, o tom bege pálido dos relatórios. Ele dizia, jornalismo não é só relatório, não é como se fosse uma ata que tu escreve lá e era isso, registrou e pronto. Então, ele trouxe isso e, a partir dos Estados Unidos, a influência veio para o Brasil. Né? Então, chegou aqui, eu acho que o ícone do jornalismo literário no Brasil é a revista Realidade, acho que a própria Bruna até pesquisou sobre isso mais. E depois, veio então, para o Rio Grande do Sul, nós temos então, o Guaíba, que foi um jornal literário, que foi bem importante, e até chegar a Caxias, que era praticamente nula a manifestação do jornalismo literário. Eu faço todo esse retrato histórico e eu chego a Caxias do Sul, que é a minha análise em si. Então, eu faço aqui uma contextualização do veículo, do caxiense, e eu escolho 3 reportagens que eu depois vou trazer para analisar elas, para ver se elas se enquadram, se elas se classificam como jornalismo literário. Pois bem, e depois dessa análise, eu fiz uma terceira constatação a partir das entrevistas, então, o contexto, a produção e a recepção do caxiense. A partir das 5 entrevistas, eu quis ver como se dava a produção, como se produzia o jornal, o caxiense, e também, então, como foram recepcionados, tanto pelos leitores como pelos demais veículos. Pode passar. Aqui eu trago uma imagem, essa aqui é da edição número 99, né, do Caxiense, em que ela foi publicada então, 22 de outubro de 2011, que diz assim, o jornal do Caxiense vai virar revista. Opa! Foi uma mudança, então até a edição 99 ele foi no formato jornal, e depois ele virou revista, que é a primeira capa, edição 100, foi essa aí, e ele virou revista nesse formato que eu tenho aqui. Isso aqui foi difícil de achar, pesquisei em todos os sebos da cidade, não tinha. O Andrei Andrade conseguiu para mim os exemplares, eu disse, eu tenho que mostrar um dia para ver realmente como é então, o formato revista, mas num papel jornal, né? Então ele virou esse formato aqui, que daí tinha todas as impressões coloridas, enfim, essa foi a passagem. E para a minha escolha, pode passar, para a escolha das 3 reportagens que eu analisei, que são as capas delas, não a capa da revista em si, mas a capa das reportagens, eu escolhi, né, a partir de semestre. Então, a partir da edição 100 virou, né, revista e acabou fechando, infelizmente, em março de 2013. Então, nesse período de outubro de 2011 a março de 2013, eu escolhi uma por semestre. Então, foi o Baile dos Brotos, que é essa aqui, que é o baile da terceira idade, em que a Fabiana até faz uma ambientação que chamou muito a minha atenção, então ela fala, por exemplo, dos saltinhos das senhoras, do perfume, que são coisas que, se fosse, por exemplo, num jornal factual, jamais poderia colocar ou teria espaço. Né? Suburbanos da Vida Real, que essa aqui, inclusive, eu tenho, que essa aqui foi bem no momento que estava se passando pela Rede Globo a novela Avenida Brasil, que foi, acho que, uma das top, assim, que está, né, em que se descobriram, né, constataram, acho que o Marcelo foi um que ajudou, né, Marcelo, pelo que o Andrei falou, que na época se constatou, opa, tem uma Avenida Brasil em Caxias do Sul, como assim? Vamos lá achar os personagens dessa Avenida Brasil. Então, a partir daqui, o Andrei faz todo, dá todos os detalhes para que quem leia se sinta na Avenida Brasil de Caxias, e também os comentários que ele fala. Então, às vezes ele fala, aqui é silencioso, ou nem tanto. Então,
ele também está dentro da pauta. E a terceira reportagem, que aí é do Marcelo, e daqui que é a roda em freio, em que Marcelo, então, andou de cadeira de rodas com uma cadeirante no centro de Caxias. Isso deu todo o pano de fundo para a reportagem dele, que ele comentou na entrevista. Mesmo só escutando ou ligando para a pessoa, ele olhou, percebeu coisas que jamais ele perceberia, né? Então ele viu que às vezes a entrada para os carros é muito melhor conduzida, né? Melhor pensada do que para os cadeirantes, né? Então uma cidade pensada para quem anda, e ele foi constatar muitas constatações a partir disso. Então ele se inseriu na pauta. Então tudo característica do próprio jornalismo literário, que jamais num jornal diário, tradicional, se conseguiu espaço. Pode passar. Então, aqui eu trago só um print das nossas conversas. Foram mais de 3 horas ao todo de entrevistas com os jornalistas. O Felipe Boff e a Paula Sterve são os fundadores, então, do Caxiense. O André Andrade, a Fabiana e o Marcelo são os repórteres, autores das 3 reportagens que eu analisei. Né? Inclusive, o Marcelo era editor-chefe na época que foi publicada aquela última ali, a roda e o freio. Pode passar. E as constatações, então, chegando já. As dificuldades, assim como eu comentei no início, como é uma temática inédita, foi uma aventura, né? Então eu pensei, não tem dados, como que eu vou fazer? Então nós pensamos em busca dos jornalistas que trabalharam lá. É uma ótima fonte de dados, de informações, e foi ótimo, assim, descobri tanta coisa que eu não faria ideia se eu fosse tentar pesquisar, ou enfim, né, ficasse preso ali, opa, não tem dados, vou para onde? Fui lá, descobri muita coisa. E como eu disse, pesquisas escassas. Então aqui, a nossa pesquisa sobre a imprensa de Caxias ainda é bem escassa, e sobretudo a imprensa no jornalismo literário, que não tem manifestação, e ao mesmo tempo não tem pesquisa. E aqui eu me aventurei duplamente, em que sim, é um trabalho acadêmico, científico, mas ao mesmo tempo, como se trata do jornalismo literário, eu tentei usar recursos da literatura. Então, às vezes eu coloco primeira pessoa, né? Não é recomendado, às vezes, para um trabalho científico se for fazer, mas aqui eu me permiti, como, né, é o jornalismo literário, que faz essa linguagem, então, mescla, às vezes eu faço meio que fosse um comentário, às vezes eu me incluo, para deixar mais leve, né? Então, para ir conduzindo o leitor junto comigo, como se, que eu falei, pegasse na mão, dizendo, olha só o que eu descobri, olha só, né, que jornal que teve, o que foi constatado. Pode passar. Sim. Agora, então, vamos para os resultados. Isso aí. Então, as 3 reportagens que eu acabei concluindo com a análise delas. Sim, elas possuem diversas características do jornalismo literário, né? Então, que nem eu falei, até você tem alguns aspectos presentes nela, no baile, a Fabiana faz toda uma ambientação, né, dá todo o detalhe, ela começa, inclusive, na casa da senhora, que vai para o baile, a senhora está se arrumando. Então, isso é como se fosse um começo de romance, né? A segunda, ele dá todos os detalhes do lugar, né? Isso não daria espaço no jornal, e a do Marcelo também, em que ele andou de cadeira de rodas, e já começa também como se fosse um romance, ele está tentando sair de cadeira de rodas de casa. E a segunda constatação foi que, então, como a gente não tinha manifestação de jornalismo literário na cidade, o Caxiense foi acabando sendo pioneiro, né, do gênero da cidade. E vale salientar também que, além de jornalismo literário, ele se utilizava muito das redes sociais. Então, ele tinha todo o aspecto, a publicação semanal, né, mas ele tinha o aspecto diário. Então, no site tinha notícia diária, hard news. Então, eles tinham os 2 aspectos. Eles foram pioneiros em utilizar Twitter, enfim, na época era mais em alta, e foi o primeiro jornal do Rio Grande do Sul a ter um aplicativo com flip, daquilo que a gente conhece hoje, que vai passando as páginas do jornal, né? E aqui, então, por último, a recepção. Essa também eu não fazia ideia até antes de entrevistar eles. Os leitores super receberam bem o Caxiense, mas teve um porém. Os demais veículos e agências, eu botei os 2, não tiveram a mesma recepção. Né? Principalmente por parte do pioneiro, o principal jornal da cidade. Ou seja, eles tinham, que nem foi constatado nas entrevistas, atitudes comerciais predatórias. Então, para as agências, eles anunciavam, opa, anuncia comigo pela metade do preço, mas tu não pode anunciar no Caxiense. Então,
Então, infelizmente, foi o que acabou fechando depois o veículo. Pode passar. Aqui eu trouxe um resultado, eu fiz meio que uma linha do tempo, que é bem para a gente observar. Então, por exemplo, 2008, um ano antes do surgimento do Caxiense, nós tínhamos a produção de jornalismo literário em Caxias do Sul praticamente nula. Não se tem história de que tenha uma produção assim de tamanho como o Caxiense. Surgiu então em 2009, lá no final, em dezembro, e depois em 2013 acabou fechando por essas características que eu trouxe, infelizmente. E decaiu e voltou para o mesmo nível. Então, em 2014, quando fechou, voltou para o mesmo cenário. Em 2008, que nós só temos um jornal principal na cidade, que é o Pioneiro, e alguns outros que surgem, às vezes algum de bairro, umas coisas pequenas que não tem tamanha repercussão, né? E eu trouxe 2022, pouca evolução. Aí até trouxe uma citação do Marcelo Rossi na entrevista, que ele disse que esse momento de 2009 e 2013 foi um respiro para a comunicação da cidade, né? Então, teve boom ali, né? Um boom, e voltou para onde estava, para passar. Então, a minha conclusão é que o Caxiense conseguiu fazer um novo jeito, né, de fazer jornalismo, colocou em prática. Eles tinham uma preocupação além do texto, com capa, com a diagramação, dá de perceber assim que era todo pensado, né? Então ele tinha toda a preocupação, e com a edição também, até a Paula acho que comentou que dificilmente o texto que era publicado era o texto original do repórter, que às vezes os editores entrevistavam o próprio repórter para ver, opa, às vezes acabavam descobrindo coisas que o repórter deixa passar. Então eles faziam essa... Eu até coloquei como segundo uma resistência ao conservadorismo. Infelizmente, nós temos um público leitor caxiense que é muito do tradicional, daquilo muito, né, conservador. Então, foi uma resistência, assim, foi um boom diferente e atraiu bastante jovens, né? Como o Andrei trouxe na entrevista, ele disse, nossa, os jovens foram o principal público. E é o que ele disse, o que o Pioneiro hoje está tentando ainda descobrir, né, desvendar como chegar para os jovens. Então é possível também constatar que aqui eu coloquei como uma provocação, né? É possível fazer jornalismo literário em Caxias. Caxiense é a prova disso, né? A outra constatação é que, além de ser, foi uma escola, né, de jornalismo literário aqui na cidade, mas ele foi também uma forma dos próprios caxienses observar a própria cidade. A Paula trouxe um estrangeirismo, né? Então, às vezes, tu está olhando, são coisas que opa, uma Avenida Brasil em Caxias, como assim? Então, fatos que te levam, às vezes, a ter um outro olhar sobre a própria cidade. E eu comentei, né? Muitas das histórias que são contadas no Caxiense jamais ganhariam nenhuma notinha no Pioneiro, ou uma notinha no jornal tradicional da cidade. E, por fim, nem eu constatei naquela linha do tempo, a imprensa caxiense, infelizmente, tem muito a evoluir, né? Principalmente no se tratar do jornalismo literário. Deu boom do Caxiense, vinha num vácuo, deu boom e voltou para o mesmo. Muito bem. Aqui eu fiz uma capa do Caxiense comigo, em que eu trago na minha pesquisa, que eu acho que, antes eu vou falar da frase, né, que essa frase me move muito, é faça o teu melhor na condição que você tem, enquanto você não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Mário Sérgio Cortella. Isso me move muito, porque eu sempre dou o meu melhor, tento dar o meu melhor em tudo que eu faço. Espero que não tenha desligado. Então, eu tento dar o meu melhor, e acho que com essa pesquisa tentei dar o meu melhor também, me joguei, né, tentei entrevistar um monte de gente, fiz várias perguntas. A própria decupagem das entrevistas são mais de 3 horas, assim, fiquei um tempão em cima, depois analisando, muitas anotações. E eu diria que eu acho que esse menino aqui, que eu trago na minha pesquisa, que ele, enquanto os amigos ficavam lá jogando bola e tal, ele queria entrevistar os amigos dele. E, ao mesmo tempo, ele botava uma banquinha de livros na frente de casa. Eu acho que, de repente, ele estaria bem orgulhoso dessa pesquisa. Então, eu acho que meu tempo já esgotou também. Agradeço a atenção de vocês e fico à disposição para questionamentos. Isso aí, obrigado pela atenção.